Quem é que se sente perdido nesse mundo em que vivemos? Muitas vezes nos encontramos em meio ao caos e à incerteza, buscando um sentido mais profundo para as nossas vidas. É natural sentir-se assim, especialmente diante de desafios e mudanças constantes. No entanto, é importante lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Há belezas em se conectar com os outros, partilhar experiências e encontrar apoio na comunidade ao nosso redor. A busca por significado pode ser uma oportunidade para o crescimento pessoal e espiritual. Podemos nos inspirar em projetos e iniciativas que promovem a paz e o bem-estar, como o Projeto Luz, que se dedica a iluminar caminhos e oferecer esperança. Ao refletir sobre o Evangelho e suas lições de amor e compaixão, podemos encontrar a força necessária para seguir em frente com coragem e determinação. Permita-se parar, respirar fundo e ouvir a voz interior que guia para a paz e para o amor. É nesse espaço de tranquilidade que podemos redescobrir a nossa essência e os nossos propósitos. Cada pequeno dado em direção à compreensão e à harmonia para um mundo melhor e mais iluminado para todos é muito importante. Pequenos passos, um pouquinho a cada dia. Eu sou Ana Maria Lousada, mediadora aqui no Projeto Luz, Refletindo a Paz, e é com muita alegria que te recebemos aqui nessa egrégora de puro amor, onde trabalhamos em sintonia com a divina inspiração. Um alerta de amor e resgate. Olha que tema potente. Um alerta de amor e resgate. Uma mensagem poderosa que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e para os outros com compaixão e cuidado. Em tempos de desafios e certezas, conforme nós já falamos, é essencial lembrar que o amor é a força motriz que pode transformar vidas e iluminar caminhos, principalmente os caminhos escuros. Este é um chamado para que todos se unam em solidariedade e empatia, resgatando aqueles que estão perdidos e trazendo esperança para aqueles que se sentem desamparados. Por isso, te convidamos a permanecer conosco nessa reflexão, como agentes da luz, refletindo a paz e inspirando mudanças positivas em nosso mundo. E hoje, nessa mensagem onde nós estamos intitulando Um Alerta de Amor e Resgate, nós vamos conversar um pouquinho sobre a parábola da ovelha perdida. Por isso que é muito importante que fiquemos aqui até o final. Mas antes de começar propriamente na parábola, nós gostaríamos de destacar 3 pontos de atenção. 3 pontos que nós consideramos importantes para a nossa reflexão, para que a gente possa estar entendendo melhor a parábola e compreendendo melhor também o sentido, que esse momento a gente está trazendo, do alerta de amor e resgate. Primeiro ponto de atenção fala justamente de que Cristo fala para almas encarnadas e desencarnadas. Cristo fala para nós que estamos aqui no mundo terreno e fala para todos que estão no mundo espiritual. Cristo é o governador do planeta Terra. Sendo o governador do planeta Terra, ele fala para o tempo e espaço da Terra enquanto um todo.
Ele fala para a Terra na sua terceira dimensão e para a Terra na sua quarta dimensão. Terceira dimensão, onde nós estamos encarnados. Quarta dimensão, onde estão aqueles que já se foram daqui do plano da Terra, do plano material, que nós costumamos dizer aqueles que morreram, que na verdade quem morreu foi o corpo, porque o espírito não morre. O corpo foi enterrado ou cremado e o espírito está na quarta dimensão. E muitos estão aqui também na terceira dimensão. E nós, a gente já falou isso em vários vídeos, nós também, quando estamos dormindo, né, o nosso corpo dorme, nosso corpo fica repousando e a nossa alma se eleva, vamos dizer assim. Ela vai viver experiências diferentes enquanto alma. Então, nós estamos aqui na terceira e na quarta dimensão. Por isso que Cristo fala para almas encarnadas e desencarnadas. Então, ele fala para nós, fazendo alertas fundamentais para a libertação, para a nossa libertação. A libertação de todos nós que estamos no planeta Terra. Estejamos na terceira dimensão ou na quarta dimensão. Sua voz, a voz de Cristo, quando ele fala, ressoa nos corações dos que o ouvem, porque são códigos de luz. E por serem códigos de luz, está ressoando até hoje, 2025 anos após a sua vinda aqui no planeta Terra. Tanto que nós estamos aqui agora falando. E as palavras de Cristo transcendem o tempo e o espaço, guiando as almas em suas jornadas espirituais, sejam elas na dimensão física ou no plano espiritual. O segundo ponto de atenção é: Cristo utiliza parábolas como uma forma eficaz de ensinar e alertar verdades profundas. E aí, por meio de parábolas, ele consegue atingir todas as pessoas, todas. E as parábolas de Cristo não apenas ensinam, mas também alertam sobre diferentes questões. E no caso da parábola da ovelha perdida, ele faz um alerta sobre os preconceitos e encorajam uma mudança de perspectiva. E elas, todas as parábolas, são como sementes plantadas no coração das almas. Né? Cada palavra são códigos de luz que são plantadas em nosso coração, né? Que com o tempo vão florescer em entendimento e transformação. A cada dia nós somos um pouco melhor do que ontem, né? Então, assim, Cristo toca a essência humana, no caso nós aqui no planeta Terra, que somos humanos, promovendo uma conexão direta com o divino que nos constitui. Porque a grande meta, o grande objetivo de Cristo é fazer com que consigamos fazer uma sintonia com o divino que nos constitui. E o terceiro ponto de atenção é: Cristo nos convoca para uma reconexão com a nossa essência divina. Então, ele está justamente nos convocando para essa reconexão. Ele nos convida a abrir nossos corações e mentes para a luz, para o sistema da luz. Mas ele fala também da luz que habita dentro de cada um de nós, guiando-nos em direção a uma vida plena e significativa. Afinal, ele disse que nós somos a luz do mundo. E ao atender a esse chamado, nós encontramos a paz interior e um propósito renovado, capazes de transformar nossos desafios em oportunidades de crescimento espiritual.
Então, essa parábola, ela é, acima de tudo, uma convocação para uma reconexão com a nossa essência divina. É um convite para vivermos com amor, compaixão e gratidão, reconhecendo a beleza e a conexão que nos une a todos. Então, esses 3 pontos de atenção aqui são fundamentais para que consigamos entender a essência da parábola da ovelha perdida. E essa parábola nós podemos encontrar no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas, ele começa assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. E o que os fariseus e os mestres da lei falavam? Esse homem recebe pecadores e come com eles. Este homem recebe pecadores e come com eles. A gente deixou aqui numa cor diferente, porque nós vamos trabalhar, refletir nesse ponto. No Evangelho de Mateus, começa assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aqueles que se tornam humildes como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E mais à frente ele fala: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então, esses dois dizeres aqui, os 2 evangelhos, o de Lucas e o de Mateus, eles falam da parábola da ovelha perdida num contexto diferente, com objetivos semelhantes. Então, no Evangelho de Lucas, começa falando dos publicanos e pecadores que estavam reunidos para ouvir Jesus e os fariseus e os mestres criticando Jesus. Em Mateus, os seus discípulos já começam perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Então, esses 2 evangelhos dialogam porque essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus, tem a ver com o evangelho de Lucas, quando os publicanos e pecadores são considerados os menores. E os fariseus e os mestres da lei são considerados os maiores. E como Jesus se aproximava mais dos publicanos e pecadores, os discípulos fizeram essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Então, estão em contextos diferentes, mas dialogam porque têm o mesmo objetivo. E aí a gente destaca também quando ele afirma: o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O Filho do Homem, que nós entendemos e aprendemos que é Jesus, o Filho do Homem, mas nós também somos filhos do homem, porque nós somos, além de sermos criaturas de Deus, nós somos filhos do homem, do ser humano. Nosso pai, a nossa mãe são seres humanos.
Então, o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então, nós também estamos aqui a serviço de Cristo, com o propósito de salvar o que se tinha perdido. Entende? Nesses dois evangelhos, ele culmina a sua orientação, o seu alerta, contando a parábola da ovelha perdida. E aí ele fala: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Qual de vocês? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E vai para casa. Vai para casa do meu pai. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Ele não disse encontrei a ovelha perdida. Ele disse minha ovelha perdida. Minha centelha divina perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E aí, o que ele faz? Ele enfatiza o pecador. Mas o pecador naquela época era quem? Eram os publicanos, eram os gentios, eram aquelas pessoas que não seguiam a religião daquela época, eram as pessoas mais simples, eram os obsidiados, eram os paralíticos, os cegos, eram os mendigos, eram as prostitutas, eram todas as pessoas que se colocavam fora daquela religião, fora daquele sistema religioso e político. Eram pecadores. Tivessem eles cometido tal do pecado ou não, estavam na mesma categoria de pecadores. E Jesus destaca aqui que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Justos são aqueles que se intitulam os religiosos, os doutores da lei, que são os fariseus, os saduceus, os romanos, né? Então, justos aqui são aqueles que já se consideram no processo de evolução, que não são pecadores e que por isso não precisam arrepender-se, né? Então, Jesus destaca aqui, e aí, quando ele falou lá que o reino dos céus, lá no Evangelho, lá atrás, aqui, quando ele falou que o reino dos céus é dos humildes, quando ele pega o menino como exemplo, para poder destacar a questão da humildade, ele fala aqui do pecador, o pecador do humilde, daquele que não se sente melhor do que o outro. A gente pode trazer aqui que várias questões. E a gente começa dizendo e trazendo o contexto do alerta sobre a ovelha perdida. Porque nós estamos destacando essa parábola como um alerta. É um ensinamento, é uma orientação, mas acima de tudo é um alerta. Para estarmos alertas nas entrelinhas do que ele quis dizer aqui. Então, em Lucas, a gente destaca que Cristo recebe pecadores e come com eles. Ele recebe humildes, ele recebe doutores da lei, ele recebe todo mundo.
E chegavam a ele todos os publicanos e pecadores, né? E os fariseus, escribas reclamavam, não gostavam daquele tipo de relação dele que tinha uma mensagem potente junto com os pecadores e com os publicanos, né? Então, esses pecadores e esses publicanos podiam ficar críticos, podiam começar a perceber alguma coisa e podiam sair da dimensão de alienação. E em Mateus, o contexto de alerta é: quem é o maior no reino dos céus? E o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então, essas três questões aqui, a gente traz como contexto do alerta de Jesus. Então, qual o contexto do alerta de Jesus? Conversar, orientar, ensinar sobre a importância de estar revendo e compreendendo por que ele recebe pecadores e come com eles, quem de fato é o maior no reino dos céus e quem é o filho do homem que veio salvar o que se tinha perdido. Ao longo desse tempo todo, se pensa dentro né, do dogma religioso, né, daquela fé cega, alienada, que o Filho do Homem é exclusivamente Cristo. Mas nós estamos entendendo que somos todos nós que estamos a serviço do Cristo. O primeiro ponto de alerta que a gente pode trazer aqui é que Cristo recebe pecadores e come com eles. Ele destaca nesse alerta a inclusão, a misericórdia. Ele questiona os princípios religiosos e políticos da época. Ele questiona as crenças dogmáticas, a fé cega, a submissão do povo, a escravidão do povo. Por isso que ele sentava com o povo. Ele conversava com o povo. E com todos aqueles que se incluíam no povo. Não selecionava quem poderia ouvi-lo ou não. Era com todos. Então, Cristo recebe todas as pessoas e come com elas. Cristo recebe todos. Aqui nesse caso, os humildes, nesse caso, os excluídos, nesse caso, os escravos, nesse caso, os doentes, todos. Segundo ponto de alerta que está em Mateus, quem é o maior no reino dos céus? E fiquemos atentos, fiquem atentos. Ele toma a criança como símbolo de pequenino, de humildade. Entende? E aí a gente faz uma pergunta aqui. Melhor dizendo, duas perguntas. Quem chegava perto do Cristo para ouvi-lo? Canos, pecadores, gentios, cegos, paralíticos, doentes, obsidiados, e etc. O povo. Quem criticava a conduta do Cristo? Os fariseus, os saduceus, os escribas, o Império Romano. Entende? Então, quem chegava perto do Cristo para ouvir, para se imbuir daquelas palavras, daqueles códigos de luz,
e quem chegava para criticar. Não chegava para ouvir, chegava para criticar. E o terceiro ponto de alerta é: ele conta a história da ovelha perdida para falar da desconexão da nossa alma com o Espírito Divino que nos constitui. Por isso que ele destaca: o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então, cada um de nós veio salvar-se a si mesmo. Nós estamos aqui nesse mundo para nossa salvação. Quem salva cada um de nós somos nós. Por isso que ele conta a história para falar dessa desconexão da nossa alma com o Espírito Divino que nos constitui. Então, a ovelha perdida é a nossa alma que se perdeu de nós mesmos. É a alma que está aqui nesse corpo físico que se desconectou do Espírito Divino que somos, que podemos chamar de eu superior, de essência maior. A gente gosta de falar Espírito Divino que somos, porque nós somos espíritos criados por Deus, com o plasma de Deus. O Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Isso precisa ficar bem forte para a gente. Porque para nós esse aqui é a marca maior da nossa reflexão de hoje. Eu, filho do homem, nesse caso hoje, filha do homem, estou aqui para salvar a alma que eu sou. De modo que essa alma que eu sou possa se reconectar com o Espírito Divino que me constitui. E Cristo veio para nos ensinar o caminho da salvação, que nós gostamos de falar, da libertação. Que nós precisamos nos salvar de nós mesmos e não conseguimos porque nós estamos prisioneiros do sistema egóico, prisioneiros do sistema das trevas. Então ele veio para nos ensinar o caminho da libertação. Ele não morreu para nos salvar. Ele morreu por vários motivos. Mas a sua palavra, os seus alertas, os seus dizeres, são ensinamentos importantes para que possamos nós encontrarmos o caminho da libertação. Então, ele está falando das almas que estão aqui nesse mundo terreno, atuando de forma alienada, perdidas de si mesmas, prisioneiras das trevas, das narrativas dogmáticas, envolvidas nas energias do medo, da culpa e do apego. Isso aqui é importante a gente entender. Então, Cristo veio nos alertar sobre o perigo do medo, da culpa e do apego, porque só disso aqui a gente pode alinhar um tanto de outras más tendências, de outros vícios, de outras energias que nos colocam na prisão das trevas. O medo nos coloca numa fé cega, numa dependência, no pavor, na aflição, na mortificação, na angústia, na ignorância, na manipulação, nas crenças dogmáticas. A culpa nos coloca no pecado, na depressão, na ansiedade, na lamentação, no remorso, na penitência, na raiva, na vingança, na tristeza, na mentira.
E o apego nos lança para dentro do ciúme, da inveja, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da raiva, do ódio, do rancor, do consumismo. E poderíamos aqui continuar citando um tanto de outras más tendências, vícios egóicos. Jesus fala, quer dizer, ele fala do reino dos céus, da sintonia com o divino. O reino dos céus fica feliz quando a ovelha perdida consegue se reconectar com o seu pastor. A ovelha perdida é a alma que somos e o pastor é o Espírito Divino que nos constitui. Então, os céus todos que estão gerenciando esse planeta Terra, todos que estão cuidando de nós, todos ficam felizes quando a nossa alma consegue se reconectar com o Espírito Divino que somos. Quando a gente conseguir se reconectar com o Espírito Divino que somos, aí nós vamos lembrar de tudo que hoje a gente não consegue lembrar. Porque nós estamos imersos no mundo egóico, no mundo onde prevalece as más tendências, onde as trevas estão no comando. Aqui, nesse mundo terreno. O reino dos céus, ou reino de Deus, é entendido como um estado de consciência. Entende? Então, quando a gente lê ao pé da letra, fala o reino dos céus, a gente imagina lá um céu com Deus sentado lá e todo mundo feliz que nós encontramos a ovelha perdida, ou que Cristo encontrou a ovelha perdida. O reino dos céus é um estado de consciência, né? E de plenitude que se alcança quando o espírito está em sintonia com o divino, através da prática do amor e da reforma íntima. Então, uma maneira de encontrar a ovelha perdida é praticar o amor e fazer a reforma íntima. Enquanto alma, nós estamos, por algum motivo, aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra para nossa evolução espiritual, para ancorar a luz no planeta Terra, para atuar na seara de Cristo enquanto trabalhadores da luz. Então, enquanto evolução espiritual, se conseguirmos fazer essa reconexão com o Espírito Divino que somos, nós vamos conseguir evoluir mais rápido. Porque como nós estamos desconectados, nós estamos manipulados pelo sistema trevoso. Quando a gente conseguir se reconectar, a gente se distancia do sistema trevoso. Muitos de nós estamos aqui para ancorar a luz no planeta Terra. Fazer oração, meditação, né? Fazer o bem, fazer a caridade, ancorando luz. Cada prática do bem que a gente vai fazendo é um modo de ancorar a luz. E por isso nós estamos atuando na seara de Cristo, enquanto trabalhadores da luz. Então, enquanto trabalhadores da luz, nós podemos aperfeiçoar a mensagem de Cristo aqui no planeta Terra, para que outras pessoas possam compreendê-la e se despertarem desse sono profundo que faz com que fique nessa prisão egóica, nessa prisão das trevas. Despertar no sentido de conseguir se libertar dessa prisão. E aí, quando a gente consegue, por meio, né, das orientações, provocar no outro
o desejo de despertar, de compreender melhor os alertas de Cristo, claro que todos nós ficamos felizes. E vamos juntos encontrarmos uma forma de reconexão com o Espírito Divino que somos. Agora, por algum motivo, nós caímos na armadilha do sistema egóico. Por isso que nós precisamos fazer isso tudo. Nós caímos na armadilha do sistema egóico. Mesmo aqueles que vieram para cá para ancorar a luz, ou aqueles que vieram de fato como trabalhadores, né, da luz, trabalhadores na seara de Cristo, quando chega aqui por causa do véu do esquecimento, se esquece de tudo. E muitas vezes esquecidos de tudo, e nesse mundo cheio de coisas diferentes, caímos na armadilha do sistema egóico. Por isso que Cristo veio para nos alertar. E lembra que ele falou: eu vim para os meus, mas os meus não me reconheceram. Eles não estão me reconhecendo, estão preferindo as trevas. E preso nas energias das más tendências, mais distantes de nós mesmos ficamos. Sem lembrar, estejamos encarnados ou desencarnados, somos manipulados pelas trevas. Por isso que a gente tem que fazer o esforço, porque Cristo, ele manda de tempos em tempos, ele manda pessoas, né, almas mais evoluídas, missionários, para nos alertar, para nos ensinar. A gente pode encontrar muitos nas diferentes religiosidades que temos aqui no planeta Terra, filosofias. Nós encontramos muitas pessoas que falam coisas importantes para despertar, para fazer com que nos lembremos um pouquinho, para que consigamos ir acendendo a luz que somos, né? A alegria em reencontrar a ovelha perdida retrata justamente o reencontro com a nossa consciência espiritual, com o espírito divino que somos, num processo de reconexão com Deus. Afinal, Deus está em nós. E aprendizado sobre as capacidades de vencermos os obstáculos que surgem ao nosso progresso. Por isso a felicidade, a alegria. O reencontro da ovelha perdida com o seu pastor representa o nosso reencontro com o ápice do esforço de transformação no bem. Percebe? Nesse emaranhado trevoso aqui da terceira dimensão e até da quarta dimensão, mas mais especificamente aqui da terceira dimensão, foram construídos os diversos sistemas. Sistema religioso, político, educacional, mídia, etc. Nesse emaranhado trevoso. Esses sistemas, muitas coisas boas nós aprendemos para nossa evolução, para nosso propósito de ancorar a luz e para trabalharmos na seara de Cristo. Muitas. Se a gente fizer uma pesquisa das diferentes religiões, nós vamos ver muitas coisas boas sendo ditas pelas diferentes religiões. Mas também nós podemos verificar que nos sistemas das diferentes religiões, políticas, educação, mídia, nós vamos encontrar propostas de aprisionamento, de movimentação do medo, da culpa, do apego.
Por isso que é uma alerta de Cristo e nós precisamos ficar atentos. Porque Cristo não fez proposta de criar religião. Fomos nós, humanos, aqui, intuídos, orientados por entidades de diferentes naturezas, que criamos. Basta a gente pegar a história de cada sistema, né? Que não é o objetivo aqui hoje, mas fica essa dica. Mas a gente traz aqui que o sistema religioso, por exemplo, da época, aquele tempo, por exemplo, se a gente pegar aquele exemplo do paralítico que estava na fonte de Betesda, lembra daquela passagem, daquele paralítico? Situação narrada lá no Evangelho de João, quando Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos, ignorando a crença local de que apenas a primeira pessoa que entrasse na água após a agitação causada por o anjo seria curada. Jesus problematizando, questionando esse sistema, curou o paralítico, que estava ali há 38 anos. Mas ele não curou apenas para questionar, ele curou para alertar sobre a importância da inclusão, da misericórdia, da compaixão. O paralítico não conseguia entrar na água, mas Jesus lhe disse para se levantar, pegar sua maca e andar. O que ele fez imediatamente. Esse foi mais um ato que criou conflitos com a lei judaica, porque era dia de sabá, dia de sábado. O paralítico tinha que se virar sozinho e ele não conseguia. Por isso ele ficou lá 38 anos. O paralítico não podia ser curado aos sábados, por causa da lei deles. O paralítico estava invisível aos olhos daqueles religiosos. O paralítico se considerava pecador, porque assim o intitulavam. Enquanto pecador, ele tinha que se virar sozinho, não podia ser curado aos sábados, estava invisível. Era uma ovelha perdida. Uma perspectiva diferente dos religiosos, que também eram ovelhas perdidas. Os religiosos ignoravam o paralítico. Os religiosos não trabalhavam aos sábados por causa da lei deles. Os religiosos consideravam o paralítico um pecador. Os religiosos se consideravam justos. Isso aqui é fundamental da gente estar entendendo. Estamos falando de almas desconectadas da essência divina que precisavam ser resgatadas. E ali naquele momento, Cristo, naquela energia crística, ele procurava resgatar aquelas almas, os pecadores e os justos. E aqui é importante que a gente preste atenção aqui. Cristo interage com o paralítico para resgatar os pecadores e os justos.
Cristo interage com o paralítico, movimenta a energia crística emanada de Cristo, da sua consciência crística, num processo de interação com a energia divina que estava parada no íntimo do paralítico. Parada, invisibilizada, porque aquela alma ali, naquele corpo do paralítico, estava desconectada da essência divina que ele é. Então, desse modo, Cristo demonstra o que precisamos fazer em nosso dia a dia. Assim, Cristo demonstra o que precisamos fazer em nosso dia a dia. Estamos repetindo aqui porque isso precisa ficar bem claro. Precisamos ativar a energia crística que está em nós, a energia divina que está parada aqui em nosso íntimo. E como Cristo está em nós, e Ele disse: eu nunca ficarei longe de vocês. Vocês não estão sós, até o fim da era, ou até o fim dos tempos. Fim da era, fim dos tempos, o fim de um mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos vivendo agora. O final do mundo de terceira e quarta dimensão, que está se transformando no processo de transformação, está no processo bem intenso, né, de transformação para um mundo de regeneração. Nós estamos justamente nesse período de transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de provas e regeneração. Provas e expiações onde prevalecia o mal e ainda prevalece muitas coisas ruins e más, porque nós estamos nessa transição, mas nós vamos viver uma experiência no mundo de provas e regeneração, onde vai prevalecer o bem. E aí, numa aula que eu estava dando segunda passada, uma aluna pergunta assim: mas como que nós estamos no processo de transição, quase no mundo de provas e regeneração, se nós estamos vendo tanta coisa acontecendo? Sim, nós estamos vendo, porque justamente nesse momento muitas coisas estão acontecendo, porque muitas coisas precisam vir à tona para serem curadas, e também porque muitos de nós viemos como uma última chance para viver essa experiência em prol da nossa libertação, mas muitos dos nossos irmãos não querem. Eles preferem continuar ligados ao sistema trevoso. Então, esses irmãos, quando os seus corpos morrerem, que eles saírem, né, dos seus corpos, quando eles morrerem enquanto corpos, enquanto espíritos, eles vão para mundos condizentes com a energia do sistema egóico. E aqui na Terra nascerão almas cujos espíritos são mais benevolentes, são mais ligados ao bem. Então, todos os irmãos nossos que estão morrendo hoje, que a gente pode dizer também estão desencarnando, eles não esses irmãos que estão ligados ao mal,
né, que estão fazendo guerras, que estão assassinando, que estão todos que estão ali ligados ao mal de todas as naturezas, eles vão para mundos cujas energias conferem com seus propósitos. Eles não voltam mais para o planeta Terra. Então, aqui para o planeta Terra retornam os irmãos que ainda têm algumas questões para lapidar, para serem lapidadas, mas que já são pessoas mais caridosas, pessoas que estão mais envolvidas no bem, com algumas questões para melhorar. Por isso que continua sendo de provas, mas de regeneração. Então, nós precisamos compreender isso para entender o sentido da ovelha perdida. Chegada a hora de encontrarmos, de fazer esse reencontro com a nossa essência divina. Nós temos algumas dicas, né? As diversas experiências de Cristo aqui na Terra, no modo encarnado, nos mostra o que precisamos fazer. Precisamos interagir com a energia crística por meio da movimentação das energias virtuosas que temos em nosso ser. Nós precisamos praticar as virtudes. Precisamos nos libertar das más tendências. E para nos libertarmos das más tendências, é preciso que comecemos a praticar as virtudes e não praticar as más tendências. Parar de fazer fofoca, parar de julgar, parar de trair, parar de sentir inveja, de ter ciúme, parar de ser consumista. A ovelha perdida será resgatada quando nos livrarmos de todos os males. A nossa essência divina na conexão com a alma. O paralítico aqui, no caso que a gente deu exemplo, representa a energia das virtudes que estão paralisadas. A energia das virtudes já está em nós, mas está paralisada, estagnada, num processo de procrastinação, desiludidas, atrofiadas, alienadas e prisioneiras. Nós precisamos nos libertar. Então, qual é o sentido de ovelha perdida que podemos destacar aqui nesse contexto de estudo e reflexão? São almas desconectadas da sua essência divina, são almas rejeitadas, ignoradas e submissas aos dogmas religiosos, aos ditames do poder que trabalha para a manutenção do status quo, do sistema egóico, almas egóicas que aprisionam e escravizam o outro. E um aviso: Cristo nos alerta sobre nós mesmos. Eu comigo mesma, você com você mesma e nós com o outro. Eu com você e você comigo. Eu com a minha família, eu com os companheiros de trabalho, eu com os amigos, eu com todas as pessoas, indistintamente. E tem mais. Você está no Pai assim como o Pai está em você. O Cristo está aí dentro de você. Nós podemos citar João capítulo 14, versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Como resgatar a essência perdida, a ovelha perdida? Atenção! Entendendo os alertas de Cristo, buscando o autoconhecimento, conhecendo a própria essência,
aproveitando as experiências nessa encarnação, afastando da indiferença, cultivando a empatia e o amor ao próximo, meditando sobre nossas ações e intenções diariamente, praticando o perdão, abraçando a simplicidade, esforçando-se para ser um exemplo de bondade, encontrando alegria nas pequenas coisas, expressando gratidão diariamente. E aqui tem uma dica de ouro: encontre-se, perdoe-se e ame-se. Resgate você da prisão emocional, mental e espiritual. Olhe-se no espelho, bem dentro dos seus olhos, e veja o quanto você é importante para você mesmo e para tudo que está ao seu redor, para o mundo inteiro. Liberte-se do emaranhado das más tendências. Cuide-se para se livrar dos vícios, das energias trevosas. Mais dica: acolha o outro, inclua o outro. Ame o próximo incondicionalmente e indistintamente. Ore pelo outro. Deseje para o outro tudo que você almeja para si mesmo. Tenha paciência. Ajude no que for possível. Seja um bom exemplo. Se liga, querida irmã e querido irmão. Cultive o amor, a gratidão, a alegria e a paz. Tudo de melhor para vocês e até o próximo vídeo.